As pessoas acham que o Adélio foi para um sanatório. Eu gostaria de convidar vocês para assistirem esse documentário aqui, ó. Depois do programa, quem puder assista esse documentário. Esse documentário é do Elvésio Raton, introduzindo para vocês, né? Estou falando do Adélio Bispo, estou falando de um documentário de um cineasta, psicólogo de Minas Gerais. Trabalhei com ele quase uma década, é um dos maiores cineastas do Brasil, tive o prazer de aprender muita coisa com ele. Eu vou falar sobre o caso Adélio Bispo, mas primeiro eu quero falar com vocês sobre esse documentário, que eu tive, obviamente, o prazer de assistir. Eu até trabalhei depois, no momento, assim, após a gravação, já o documentário gravado há um certo tempo, eu trabalhei uns harmônicos para melhorar um pouquinho o som, o Elvésio gostou muito. Trabalhei com ele muito tempo. E esse documentário conta a história das práticas no sanatório de Barbacena. E eu vou contar para vocês, né, obviamente, a parte que o Elvésio contou para mim, que talvez não esteja de uma forma muito clara no sanatório, que é o seguinte, pessoal. Famílias, depois que os pais morriam, as famílias às vezes mandavam pessoas sãs para os sanatórios, para que essas pessoas tivessem as mentes destruídas e não pudessem participar da divisão da herança. Então era o seguinte, vamos imaginar aí que, né, vamos falar da família Bolsonaro, que para a família Bolsonaro, obviamente, o dinheiro está acima de tudo. Vamos imaginar que o Bolsonaro tivesse morrido e tivesse deixado o Eduardo, o Flávio e o Carlos fosse menor de idade, para não dividir a herança, o Eduardo e o Flávio decidissem mandar, por exemplo, o Carlos Bolsonaro para um sanatório. O cara não era doido, não, mas mandaram para o sanatório. Por quê? Porque ao chegar no sanatório, esse camarada começaria a sofrer intervenções que vão desde medicamentos pesados até eletrochoque, até, no final das contas, um processo cirúrgico que chama lobotomia. Corta uma parte do cérebro e o cara fica igual um eleitor do Bolsonaro. Corta uma parte do cérebro e o cara fica sem raciocínio. Olha só. Esse detalhe de utilização de sanatórios para destruir a mente das pessoas é um ponto que eu me atinei assim que disseram que o Adélio seria enviado para um sanatório. Por quê, pessoal? Olha, o Adélio não tem, em nenhuma hipótese, uma pessoa seria enviada para o sanatório num caso semelhante a esse. Sabe por quê? Veja bem, o Adélio, ele teve o primeiro caso dele, né, de uma agressão, né, uma facada. O Adélio jamais conseguiria ter um novo contato com o Bolsonaro como presidente da República. No Brasil, nós temos como regra a reintegração do louco à família. Ou seja, em nenhuma hipótese, uma pessoa que tivesse dado uma facada em outra pessoa e tivesse sido considerada doente mental, ela teria sido enviada a um sanatório para ficar presa para o resto da vida, como é o caso do Adélio. O Adélio está sendo conduzido a um esquecimento do caso. O Adélio está no sanatório para que a mente dele seja completamente apagada. Como? Medicamentos e até mesmo um eventual processo cirúrgico. Por quê? Porque a saída do Adélio daquele sanatório pode ser muito perigosa. O Adélio pode falar o que aconteceu no caso da facada. As pessoas não estão percebendo que manter o Adélio num sanatório, e eu volto a dizer, eu gostaria de apresentar para vocês esse documentário, que é um documentário de um cineasta, psicólogo, um documentário que é citado em todos os cursos de psicologia, que conta a história da prática de um sanatório de Minas Gerais, da cidade de Barbacena, muito famoso. Nesse sanatório, as pessoas enviavam os parentes para não ter que dividir herança, moradores de rua, pessoas que não se incluíam no padrão da sociedade eram enviadas para esse sanatório para serem mentalmente destruídas, para se tornarem vegetais. E hoje nós temos o Adélio, que é um cara que não apresenta periculosidade. Sobre hipótese alguma, o Adélio
estaria preso se ele não tivesse algo para esconder. Por quê? Porque ainda que o cara tenha tido um desvio desse, ele é tratado, ele é reintegrado para a família. Por que o Adélio não foi condenado? Vocês sabem por que ele não foi condenado? Ele não foi condenado porque a condenação por lesão corporal daria para o Adélio progressão de pena. Então, ouçam como que foi muito melhor para o Bolsonaro esconder o Adélio no sanatório. Se o Adélio tivesse sido condenado por lesão corporal, porque o Bolsonaro não morreu, então seria lesão corporal ou tentativa de homicídio, o Adélio já estaria nas ruas. Se o Adélio tivesse sido condenado pelo crime, ele estaria nas ruas. Mas como o Adélio foi internado como louco, o Adélio nunca mais vai sair daquele sanatório. E durante o tempo que o Adélio estiver naquele sanatório e todo o Brasil falando que ele é doido, as pessoas vão injetando coisas na cabeça dele. Vocês entenderam? Vão dando medicamentos. Então, o Adélio, ele foi condenado à prisão perpétua nesse sanatório. E é por isso que o Bolsonaro não recorreu. Enquanto as pessoas estavam imaginando que o Bolsonaro teria perdido porque o Adélio foi, entre aspas, inocentado por ser louco, não. O Bolsonaro conseguiu pro Adélio uma coisa que não tem na lei brasileira. O Bolsonaro conseguiu para o Adélio uma condenação à prisão perpétua, ou seja, morrer num sanatório, num Brasil onde não existe condenação perpétua. O Bolsonaro conseguiu para o Adélio multiplicar a pena. Se vocês procurarem pena por lesão corporal ou por tentativa de homicídio, vocês vão ver que dentro da janela de pena ele já teria tido progressão, ele já estaria em casa. Só que no sanatório ele nunca vai sair daquele sanatório. O Bolsonaro conseguiu uma condenação à prisão perpétua para o Adélio. E essa condenação inclui a possibilidade dele ter a mente dele frita naquele sanatório e ninguém vai descobrir, porque ninguém conhece o Adélio para falar que ele não era assim, né? Aí o eletricista Net fala, mas ele é ou não é maluco? No Brasil, hoje, eletricista Net, somente malucos de alta periculosidade para a sociedade são mantidos em sanatório. O Adélio teve um caso de tentativa de esfaquear uma pessoa que ele tinha muito medo, tanto que ele falou, ele tinha muito medo do que o Bolsonaro poderia fazer. Ele não tem outra história semelhante para ele ser mantido eternamente. O Adélio foi condenado à prisão perpétua. As pessoas não entenderam o que aconteceu. Por quê? Porque as pessoas imaginaram que o Adélio ter sido inocentado para ir para um sanatório seria, eventualmente, uma liberdade, talvez, para o Adélio. Não, ele não foi condenado, ele foi para o sanatório. Se ele fosse condenado, ele já estaria em casa. Por quê? Já teria cumprido já uma parte da pena, já teria progressão de pena. Mas como ele não foi condenado, como ele foi conduzido para um sanatório, ele foi condenado à prisão perpétua. Por quê? Jamais um médico vai assinar pro Adélio sair. Vocês entenderam? O Adélio foi condenado à prisão perpétua. Nós não temos prisão perpétua no Brasil. O Adélio foi condenado, através de uma estratégia do Bolsonaro, à prisão perpétua. E isso é muito perigoso, porque o Adélio possui uma informação de interesse social muito grande e dentro daquele sanatório essa informação pode ser destruída. Então eu chamo a atenção de vocês para vocês entenderem o que acontece nos sanatórios. Esse documentário que eu estou apresentando aqui é um documentário de 1979, o que significa que é um documentário de 40 anos atrás, ainda não tinha sequer a possibilidade de se cogitar a eleição do Bolsonaro. Então esse documentário não foi feito para falar do Adélio. Esse documentário mostra o que o Adélio pode sofrer para que ele jamais conte a verdade do caso da facada. Então, por favor, eleitores do Bolsonaro, não vejam esse documentário aqui como sendo um documentário comunista. Esse documentário é um documentário que foi feito há 40 anos atrás. É um documentário que foi feito no momento em que ninguém imaginava a possibilidade do Brasil votar no Bolsonaro. Então, vejam esse documentário e tirem as suas próprias conclusões. O Adélio está sendo mantido numa prisão perpétua, ele vai ter a mente dele destruída por medicamentos, para que ele nunca tenha condições de falar a verdade sobre o que aconteceu. E mais, ele pode estar sofrendo uma doutrinação psicológica exatamente para conduzi-lo a falar aquilo que o Bolsonaro quer que ele diga.
Bolsonaro, que através do Sérgio Moro conseguiu modificar o depoimento do porteiro. O Adélio precisa sair desse sanatório. O Adélio precisa ficar à disposição da sociedade. O Adélio tem que responder algumas perguntas da sociedade, por exemplo, numa CPI, e não ser conduzido para um sanatório onde ele pode ser silenciado para sempre. Mas as pessoas simplesmente acabam aceitando, né? Ah, não, ele nem condenado foi, prisão perpétua. Ele não foi condenado para cadeia, ele foi condenado para prisão perpétua, simples assim.